Aê, bom dia, gente, bom dia. Vamos orar então? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por esse domingo. Te agradecemos por estarmos na tua casa, aprendendo mais da tua palavra. Agora, neste momento, nesses minutos, nesses 30 minutos de estudo, que o Senhor venha revelar a sua palavra a nós, que o Senhor venha falar conosco, dirigir a minha vida, que as palavras da minha boca sejam dirigidas por ti, Senhor. Que o Senhor me use como instrumento neste momento. Nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Continuando o nosso estudo do Apocalipse, chegamos já, gente, no capítulo 7. Já estamos no capítulo 7 de Apocalipse. Então, esse capítulo, lembrando, nós estamos no meio da tribulação. Começamos a tribulação e abrimos os selos. Os 7 selos foram abertos. E aí, quando a gente abre o 6º selo, caminhando para o 7º selo, nós chegamos no capítulo 7 de Apocalipse, certo? Então, entre os selos, isso que é muito importante a gente saber, que durante a tribulação nós temos 3 grandes visões. A primeira é a visão dos selos, lembrando que quem recebe essas visões é João, né? E aí nós temos 3 grandes visões, as visões dos 7 selos, a visão das 7 trombetas e a visão das 7 taças. E entre essas visões, a gente tem intervalos, tá? Então, entre os selos que nós já vimos, que está lá no capítulo 5 e no capítulo 6, antes de chegar na visão das trombetas, nós temos o capítulo 7, que é um intervalo entre essas 2 grandes visões. Ô bem, faz o seguinte, coloca ele para dentro e fecha a porta, aí resolve o problema, tá bom? Bom, então o que acontece nesse intervalo? Acabou o 6º selo, vai ser aberto o 7º selo para começar a visão das trombetas. Nesse intervalo, nós podemos ver o cuidado de Deus com o seu povo. O cuidado de Deus com aqueles que ainda precisam ser salvos. Então vamos começar a ler lá Apocalipse 7, acompanha comigo aí. Apocalipse 7, verso 1. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que fora dado que danificassem a terra do mar. E essa voz, né, ela dizia o quê? Não danifiques a terra, nem o mar, nem as águas, até que selemos na fronte os servos do nosso Deus. Vamos dar uma parada aí. Então, a gente vê o quê? Nesse pedaço aqui desses 3 versículos, que uma voz diz para 4 anjos, segura tudo, para tudo, não continua, segura o vento, segura a destruição, segura tudo. Então é colocado que 4 anjos, um em cada canto da terra, segure essa destruição. Que essa destruição ela não se perpetue. Para! Então aqui a gente está vendo que vai ter o prelúdio de uma catástrofe ainda maior do que a já tinha começado. Então nós sabemos que durante esses 7 selos vai ter uma destruição gigantesca, mas não vai parar por aí. A destruição que está sendo anunciada é maior ainda. Vai vir algo pior, mas antes que aqueles que precisam ser salvos sejam selados, segura aí. Então, nesse intervalo aqui, Deus está mostrando para João
que a graça dele estaria presente, que o Espírito Santo dele estaria presente e que ele estaria cuidando daqueles que ainda seriam salvos. Então, esse intervalo de tempo, ele mostra para a gente que algo pior ainda está por vir, mas que existe o cuidado dele, que alguns seriam selados. E selados onde? Selados na fronte. Olha lá no capítulo 3. Até que selemos na fronte, ou seja, na testa, os servos do nosso Senhor. Gente, aqui só um parêntese. Por incrível que pareça, existem alguns que ainda defendem a terra como plana e não como redonda por causa desse versículo. Vocês acreditam? Porque fala que os 4 cantos da terra. Gente, 4 cantos da terra está falando assim, tipo norte, sul, leste, oeste. Não significa um quadrado com 4 cantos, pelo amor de Deus. Mas existe sim a teoria da terra, né, ser plana, por causa desse versículo. Parece absurdo, mas quando se diz, então, 4 cantos, não significa que ela seja quadrada, ela é redonda. Mas está falando de leste, oeste, norte e sul, ou seja, está falando, né, dos pontos cardeais. Exatamente. Bom, outra coisa que vale a gente dizer é que esses 4, selo, trombeta, taça, a gente está falando de evolução de juízos. Então, Deus vai vir com o seu juízo, certo? A tribulação significa o juízo de Deus na terra. Então, está querendo dizer que os juízos estão chegando. Só que o juízo, gente, ele vai aumentando. Para ficar mais fácil de entender, a gente pode lembrar das pragas. Lá no Egito, não tiveram as pragas lá no Egito? Aí começou com um pouquinho de juízo, aí veio mais um pouquinho de juízo, aí veio mais um pouquinho de juízo, até que culminou na morte dos primogênitos. Então, Deus foi aplicando os juízos dele lá no Egito. É a mesma coisa. Então, gente, o que chegou aqui nos selos foi juízo? Foi, mas assim, o juízo ele vai aumentando, tá? Então, a gente pode falar que durante a tribulação, nós teremos 3 etapas de juízo que só vão aumentando. Bom, então a gente lê aqui, oh meu Deus, 3 para pegar o Rafael. Se colocar o celular, ele não fica? Vocês tentaram? Bom, a gente viu então que o selo será colocado na testa. A gente já vai saber em quem será colocado esses selos, tá? Mas segura aí. Então, o selo será colocado na testa. Como é esse selo? Gente, não sei. Será que esse selo será visível? Não sabemos. Será que esse selo será espiritual, que só os anjos e os seres celestes verão? Não sabemos. Mas sabemos que o selo significa separação. Nós não seremos selados não, gente, que a gente não vai estar aqui não. A gente aqui, ó, antes de abertura do primeiro selo, a gente já foi embora. Mas esses que ficarão e que serão selados, será visível para o diabo, tá? Isso a gente tem certeza, que será visível no reino espiritual, isso será muito visível. Só que se será uma tatuagem, será algo impresso, a gente não sabe. A gente só sabe que o selo será na testa desses 144 mil que a gente vai ver a partir de agora, tá? Então, não sabemos como será, só que a gente sabe o que significa o selo. E ao longo da Bíblia, gente, eu não vou falar aqui, porque senão ficaria muito longo, e isso seria mais para pregação e não para estudo. Dá para fazer uma pregação legal sobre selos na Bíblia, que eu até já comecei a montar na minha cabeça. Mas ao longo do Velho Testamento, do Novo Testamento, nós vemos que o selo significa proteção, significa cuidado, significa segurança, significa pertencimento. Então, é isso que significa o selo. Então, quando a gente lê selo, gente, vamos ler selado, né? Vamos ler como proteção, tá bom? Então, vamos continuar aqui
Quem que vai ser selado? Está a partir do verso 4. Então, quem serão os selados? E eu vi o número do que foram... a partir do verso 4. E eu vi o número do que foram assinalados com selo. E esse número é de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Bom, então, quantos foram selados? 144 mil pessoas. E agora vocês podem me perguntar, Fernanda, mas esses 144 é uma coisa literal ou é um número assim aleatório? Eu acredito que seja um número literal, porque ele fala quem são os 44 mil que serão selados. E ele fala onde? Lá no versículo 5. Da tribo de Judá havia 12 mil. Da tribo de Ruben, gente, perdão, estou errando tanto português, eu estou com uma dor de cabeça tão forte, eu acabei de tomar, eu estou tomando antibiótico e tomei mais um monte de pirona, mas minha cabeça, ela tá latejando, e eu estou com sinusite, então toda vez que eu abaixo, vem umas espetadas. Então, da tribo de Judá, 12 mil, da tribo de Ruben, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Aser, mais 12 mil, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, da tribo de Simeão, da tribo de Isacar, da tribo de Zebulon, da tribo de José e da tribo de Benjamim. De cada tribo, 12 mil pessoas. E agora vai entrar... Por que eu falei das tribos de Israel? Eu não falei das tribos de Israel domingo passado? Por que eu enfatizei muito contar sobre a história das tribos? Porque depois que você vê que 12 mil de cada tribo foram assinalados, você percebe aqui que está faltando uma tribo. Está faltando uma tribo. Está faltando a tribo de Dan. Dan não aparece aqui. Aí, só um parênteses antes de a gente falar sobre Dan. Você pode falar, Fernanda, mas aqui está falando sobre a tribo de José, só que não está falando sobre Efraim, só está falando da tribo de Manassés. Vocês lembram que José é o pai do Efraim e de Manassés. E aqui não fala de Efraim. E no lugar de Efraim coloca a tribo de José. Mas, gente, quando a gente fala de José, Efraim e Manassés, é a mesma coisa, é a mesma família, é o mesmo povo, é a mesma geração. Só que a gente vê aqui que não entra Dan. E outra coisa que a gente viu no domingo passado. A gente viu no domingo passado que existe a diferença de tribos de Israel se referindo a filhos de Jacó, e a gente vê que existe a tribo se referindo à parte geográfica, territorial, tá? E aqui nós estamos falando da parte territorial mesmo, tá? A gente está falando da tribo de Dan, pessoas que estão vindo daquele território de Dan, tá bom? E Dan não participa. E por que Dan não participa? É o que a gente vai ver. Lá em Gênesis, no capítulo 49, verso 17, a gente vê quando Jacó começou a abençoar os seus filhos. Então, ele abençoou um filho, ele abençoou outro filho, ele abençoou outro filho, ele abençoou outro filho. E quando ele está abençoando os filhos, ele já vai profetizando de coisas futuras que viriam a acontecer. E lá no capítulo 49, verso 14, diz assim, olha que interessante. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Então, desde aquela época onde ele está abençoando os seus filhos, ele já deixa claro que no futuro Dan seria uma serpente, que iria abocanhar o calcanhar. Então, gente, isso ele não está falando de uma coisa que aconteceria ali. Ele está falando de uma coisa que aconteceria ao longo da história. Então, por que Dan não está aqui? Porque ao longo do caminho, a tribo de Dan, ela se perdeu, tá? Ela se perdeu ao longo da história. E o que é engraçado é que, ao longo da história, a gente já vê que do versículo de Crônicas de 1 a 8, Dan já não aparece mais. Dan já não é mais citado quando se fala de povo de Deus,
tá? Outra coisa, existe uma história linda que eu amo demais, que é a história de Débora. E Débora convoca um grande exército dos israelitas. Elas chamam todas as tribos de Israel para guerrear. E sabe qual que é a resposta de Dan nessa época? Eu não vou, não. Dan já tinha migrado, nessa época, a tribo de Dan, ela tinha ido para o mar, e ela tinha navios, ela tinha barcos. E Dan fala, estou muito tranquilo aqui, não vou com vocês, não, porque eu não tenho interesse em ajudar vocês. Então, Dan, gente, se desviou. Por que é muito importante vocês entenderem que existe diferença de tribos de Israel se referindo a filhos de Jacó, como tribo de Israel se referindo à parte geográfica. Por isso que eu falei muito sobre isso domingo passado. Porque vocês vão falar, Fernanda, mas espera aí, você está falando que Dan não faz parte desses 144 mil que foram selados. Mas Dan não faz parte dos anciãos que estão lá, não tem 24 anciãos, e 12 anciões são os filhos de Jacó, as tribos de Israel, e os outros 12 anciões são os discípulos de Jesus, representando o Novo Testamento. Gente, porque Dan, filho, fazendo parte da tribo, ele era uma pessoa abençoada. A geração dele como tribo geográfica é que se perdeu, tá bom? Então, por isso que foi importante a gente estudar isso domingo passado. Quem não estava aqui, assista lá no YouTube, que é muito importante você saber sobre isso, tá? Bom, então quem são esses selados? Quem são os 144 mil famosos? São 12 mil de cada tribo de Israel. Então, esses 144 mil pessoas são judeus, tá? Judeus que não se converteram agora, antes do arrebatamento, mas são judeus que vão se converter durante a tribulação. Aí você pode me perguntar, Fernanda, tá? Ô, gente, alguém pode pegar um copinho d'água para mim? Mas quem que vai pregar, da Ju? Quem vai pregar para esses judeus se converterem? Gente, vocês lembram que na Bíblia está escrito que o olho de muitos estão vendados e que essa venda vai sair dos olhos? Eu acredito, queridos, que muitos judeus eles não vão precisar de ninguém pregando para eles. Eu acredito que assim que aconteceu o arrebatamento, obrigada, Ju, e eles virem o que aconteceu, caramba, o povo sumiu. Será realmente que aquele Messias que era pregado para a gente, que falavam que tinha nascido, era realmente o Messias? E esse Messias que a gente está esperando realmente não existe? Então, eu acredito que, a venda dos olhos desses judeus, desses 144 mil judeus, será tirado na tribulação, tá? E eu via recentemente agora também num podcast, eu não me pergunto o nome que eu não sei, gente. Eu só vi esse testemunho, que muitos judeus, eles são encontrados sem ninguém pregar para eles. A palavra de Deus se prega por si só. Nesse podcast eu vi o testemunho de um judeu, um judeu que era só judeu, tá? Mas assim, que abandonou as tradições e tal, mas é de origem judaica, é um judeu, porque a gente sabe que existem judeus espalhados pelo mundo, e agora eles estão sendo repatriados, né? E esse judeu estava na Índia, andando na rua. Gente, ele achou na Índia um Novo Testamento jogado no chão. Qual é a probabilidade de um judeu estar na Índia andando e ele vai pegar um Novo Testamento que está no chão? Ele não tem probabilidade de se escrever. Então, quem colocou esse Novo Testamento para esses judeus pegar, é óbvio que foi Deus. Aí, esse judeu, ele pegou esse Novo Testamento, foi para o hotel e começou a ler esse Novo Testamento. E começou a dar um negócio dentro dele, ele ficou todo confuso. Ele, meu Deus, o que significa isso? Se isso for verdade, Deus se revela a mim. E esse judeu se converteu sozinho lendo o Novo Testamento. Então, gente, existem muitos relatos de judeus que se convertem sozinhos, sem ninguém pregar, com Deus pregando para eles através da palavra. Então, eu acredito que eles vão se converter, esses 144 mil judeus, de cada uma dessas tribos, serão alcançados durante a tribulação pelo próprio Deus. Eu acredito que quem vai pregar para eles
e tirar essa venda dos olhos é o próprio Deus. Então, quem são esses 144 mil? Esses 144 mil são pessoas que servirão para pregar o evangelho na tribulação. Então, quem são os 144 mil? São pessoas judias que irão se converter durante a tribulação e que vão trazer a salvação nesse período. Agora, antes de a gente falar um pouquinho mais sobre eles, queridos, deixa eu só fazer um parêntese aí. A gente está falando de um anticristo que vai vir durante a tribulação e que vai confundir todo mundo, que vai trazer engano e que depois ele vai se revelar como sendo um senhor maioral. Só que ele vai enganar muitos judeus, ele vai enganar muita gente. Mas quem vai ser o anticristo? Queridos, existem indícios fortíssimos, mas não é pouco forte não, é muito forte, de que ele será um judeu, tá? Lá, existem vários versículos, mas muitos versículos que falam isso para a gente. Só que o principal deles, na minha opinião, foi esse que eu coloquei aqui. Leia aí comigo, Daniel 11:37. Ele não considerará o Deus dos seus pais. Só lembrando que o livro de Daniel inteiro, ele fala ele assim, é como se fosse um apocalipse do Novo Testamento, né? São muitas promessas no livro de Daniel que você vai ver cumprida em Apocalipse. Os dois livros, eles caminham muito juntos, assim, numa linguagem diferente. Daniel, na minha opinião, é um pouquinho mais difícil de entender, mas assim, é uma linguagem que se encaixa. Os textos, eles batem. E Daniel está falando do povo de Israel, tá? Então, quando ele fala assim, ele não considerará o Deus dos seus pais, ou seja, ele não vai considerar o Deus dos seus pais, se referindo aos pais israelitas, tá? E nem o desejo de mulheres, nem considerará quaisquer Deus, pois ele se engrandecerá acima de tudo. Então, aqui está falando do anticristo, tá? Então, o anticristo, gente, nesse versículo, tudo indica, está dizendo que será um judeu. Então, a gente acredita que o anticristo será um judeu. E por que também a gente acredita, vendo em olhos não espirituais, mas mais, assim, de cabeça, por que a gente acha que o anticristo vai ser um judeu? Porque, gente, judeu não confia em ninguém, não. Vai vir um cara e vai falar que é o Messias dele. Alguém que vai trazer, vai trazer paz, vai trazer a abastança, vai fazer a união deles com os palestinos e com as outras nações. Eles não vão acreditar, eles não vão confiar, o Messias deles, o Messias que eles estão esperando é um judeu. Então, a gente acredita, e existem fortes teorias, de que o anticristo será judeu. E, provavelmente, ele será onde? Da tribo de Dan. Ele será um descendente de Dan, porque diz que a tribo que é traidora é a tribo de Dan. A tribo que vai fazer o povo de Israel cair, que picou pelo calcanhar, é a tribo de Dan. Então, nós esperamos que o anticristo será um descendente da tribo de Dan. Tá certo? E tudo indica que isso. E a gente acredita também que é um cara que provavelmente vai se envolver lá dentro da ONU, porque a ONU é o órgão responsável pela união das nações. Então, é muito provável que seja um judeu descendente de Dan que esteja infiltrado lá na ONU. Vários indícios aí, né, do que será o anticristo. Bom, voltando lá para os nossos 144 mil. Então, o que esses 144 mil são? São pessoas, judeus, que vão se converter durante a tribulação e que vão pregar o evangelho. Pregar, e eu acredito, gente, que vai trazer um avivamento louco. Vai ser muita, a Bíblia fala que serão muitos os salvos a partir desses 144 mil. Mas serão muitos mesmo. É uma multidão de pessoas de vestes brancas que a gente vai ver no final desse capítulo, que serão alcançadas por esses 144 mil. Só que por que eles são selados? Eles serão protegidos. Lembra que selo significa proteção? Então, eles vão sobreviver durante os 7 anos de tribulação. Esses 144 mil, eles dão início aqui no capítulo 7, no começo da tribulação, e eles permanecem vivos e protegidos, selados por Deus,
até o fim, lá no capítulo 14. Então, esse selo significa realmente proteção da morte. Eles não vão morrer durante a tribulação. Lá no capítulo 14, o versículo está aqui embaixo. A gente vai ler juntos. Eles permanecem vivos. Então, os selados, por quê? Porque eles serão protegidos de todo o mal durante a tribulação. Eles vão começar lá e eles vão terminar lá. Por isso que esses 144 mil são tão importantes e são tão falados. Porque eles vão ser realmente agentes de salvação. Então, em resumo, quem que são os 144 mil do Apocalipse? São agentes de salvação, judeus que se converterão durante a tribulação e que serão agentes de pregar a palavra de Deus no meio de todo esse conflito. Então, eles são guerreiros, eles são corajosos, eles são engajados, eles são cheios do Espírito de Deus. São judeus que a gente chama de messiânicos, né? Que acreditam no Messias, que passaram a acreditar. E existem alguns detalhes mais, lá em Apocalipse 14, 4 e 5, tem um versículo que fala sobre eles também. Estes são, está escrito aí, gente, na terceira bolinha. Apocalipse 14, 4 e 5. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, serão virgens, provavelmente serão jovens. Gente, eles nem vão ter tempo para pensar em mulher, gente. Vocês imaginam quanta gente que eles vão ter que salvar? O quanto é que eles vão ter que pregar? O tanto de trabalho que esses caras terão? Então, assim, como eles são, não sei. Mas serão 144 mil homens de carne e osso, igual nós, que nunca se envolveram com mulheres. E é literal, são homens judeus, que nunca se envolveram com mulheres. E que pregarão durante a tribulação com muita ousadia. Mas com muito... Imagina assim, um pregador, gente, que vocês colocam na cabeça, que vocês falam, cara, esse cara é o cara. Serão 144 mil desse daí, pregando num período muito difícil. E que converterão, assim, absurdamente, muita gente. Certo? Bom, então até esse versículo aqui, que nós lemos, até o versículo 8, então, o capítulo 7, de 1 a 8, conta o que vai estar acontecendo na terra. Então, no capítulo 7, os anjos estão segurando os ventos, a destruição. Começou uma destruição muito grande e Deus fala, cara, segura aí, porque agora eu vou selar os 144 mil. Sela os 144 mil antes de começar de novo a segunda onda de juízo e de destruição. Então, do 1 ao 8, nós estamos aqui na terra, certo? O cenário é aqui na terra. Quando a gente vê o resto desse capítulo 7, a gente já mudou de cenário. Os 144 mil estão selados aqui na terra, protegidos e pregando, tá certo? E aí, do versículo 9 ao 17, nós mudamos o cenário. A gente vai... Cadê o cronômetro, Jô? Ele falou para eu ficar vendo? Ah, então tá, suficiente. Então, agora, a gente vai mudar de cenário. E a gente vai para o céu. Agora estamos no céu, certo? Então, a partir do verso 9, subimos. Depois dessas coisas, aqui é João falando, gente, não esqueça, porque João ele está enxergando tudo isso. João é como se ele foi lá na ilha de Patmos, ele é levado e ele está enxergando tudo o que vai acontecer. Então, é João falando. Depois dessas coisas, eu olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. E clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria, e ações de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos, amém. Então, desse versículo 9 ao 12, João, de repente,
para de olhar aqui, e aí ele vê uma visão de um outro momento, do momento seguinte a esse que estava acontecendo aqui na terra. E ele vê que diante do trono de Deus tem muitas pessoas, incontáveis pessoas vestidas de branco. E essas pessoas, elas clamam, elas adoram, e elas clamam. E o ambiente é de louvor, é de exaltação. E junto com todas essas pessoas, que não dava para contar quantas pessoas eram, estavam os 24 anciões, estavam os seres viventes, e aquele ambiente era de adoração, E aí um dos anciões vira para João para dar uma cutucada. João, olha lá, olha o que ele pergunta, o ancião, lá no versículo 13. E um dos anciões me perguntou, ou seja, um ancião que estava lá adorando, né, na visão, pergunta para João, vira para João e fala assim: esses que trajam aqui, ó, as compridas vestes brancas, quem são eles? Da onde eles vieram? Ou seja, naquele clima de adoração, tudo, um ancião, ô João, olha lá, ó, quem que são esses daqui, ó? Quem que são esses daqui que estão vestidos de branco? Você sabe quem são esses? Aí João responde no versículo 14. Respondi: meu senhor, tu sabes. Aí o ancião responde para ele: esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, nesse versículo 14, a gente tem certeza que a obra das 144 testemunhas foi o quê? Um sucesso. Foi um sucesso, eles salvaram muita gente. Então, tem alguns que falam, não vai ter chance, não vai ter salvação. Vai ter salvação, e vai ter muita salvação na tribulação. Vai ter muita salvação. E esses daqui são aqueles que, infelizmente, pagaram com a vida, mas eles estão lá na sala do Cordeiro, no final, adorando e exaltando a Deus. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem caberá sobre eles o sol, nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ou seja, todos aqueles pastaram para ter a salvação. Pagaram com a própria vida, não aceitaram o selo de anticristo, ou chip de anticristo, ou o que for. Não aceitaram a marca da besta. Foram perseguidos, pagaram com o próprio sangue. Mas, acabou. Agora eles estão lá diante do trono de Deus. Eles estão salvos. Eles pagaram com a própria vida, mas eles estão salvos. E assim, uma coisa interessante que esse texto mostra, que aqueles que são os mártires, né, os mártires, que pagaram com a vida, com sangue, eles estão muito próximos a Deus. Eles têm um lugarzinho muito especial lá. Eles estão diante do trono de Deus, do lado dos seres viventes. Então, assim, a proximidade com Deus é muito grande. Eles estão muito próximos ao trono, né? Então, assim, a missão dos 144 mil. Então, quando falarem, mas esses 144 mil são os que vão ser salvos. Não, são os que serão salvos durante a tribulação e que trarão salvação a mais muitos. Então haverá só 144 mil salvos. Não, 144 mil serão aqueles que serão selados e que não serão mortos durante a tribulação. Certo? Todos os outros que vierem a se salvar, eles podem ser mortos durante a tribulação. Tá? Então, eles podem morrer eles podem morrer no segundo ano, no terceiro, no quarto, Os 144 mil começaram vivos e vão terminar vivos. Fernanda, como você sabe que eles vão terminar vivos? Vamos ler aqui agora. Então, Apocalipse 14 fala de novo dos 144 mil, tá? Então, nós vamos ler do versículo 1 ao 4. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam
e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. E estes são os que não estão contaminados com mulheres. Esse aqui é o versículo que a gente já leu lá atrás. Bom, então vamos só falar versículo por versículo aqui. Olha só o que fala o versículo 1. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000. Gente, Monte Sião, a gente está falando de terra, não está falando de céu. O Monte Sião é o Monte Sião. Final de tribulação. Quem que está lá em cima do Monte Sião? 144.000. É 143? Não é 143. Final da tribulação, nós temos 144.000 selados e intactos, completamente protegidos, selados, guardados durante a tribulação, tá? Bom, e aí eles vão para o céu, né? Aí, poxa, a vida acabou aqui na terra, foram para o céu, e lá eles ganham um novo cântico. E aqui nesse versículo, nesse capítulo, diz que só eles sabem cantar esse cântico. É um cântico que Deus deu somente para eles. Olha que privilégio. Então, nós terminamos esse capítulo 7, sabendo que os 144.000 são aqueles que vão permanecer vivos, que serão salvos, e serão judeus, e serão agentes multiplicadores. Serão pregadores que levarão a salvação durante a tribulação. Então, serão os pregadores. Amém? Ficou claro, gente, que 144.000 não são só eles que vão se salvar? Beleza? Então é isso, Senhor, nós te agradecemos por mais esse estudo, por mais um capítulo aprendido, que essa palavra fique fixa no nosso coração, que o Senhor fale conosco ainda nesse culto, nessa manhã, e nós te damos toda a honra e toda a glória por tudo. Em nome de Jesus, amém.